Olá, galerinha da segunda série, sejam bem-vindos para a aula número 96 de língua portuguesa. Que legal que você está aqui. Eu sou a professora Carolina Molina e aqui para me ajudar está aqui o Cadu, que veio hoje aqui para sinalizar para a gente aqui, tá bom? A gente tem muito trabalho para fazer hoje, mas é um trabalho bem gostoso, eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Mas antes de começar, vamos avisar, né, de novo aquele nosso recadinho de hoje. Não esquece de ir no Classroom, fazer aquelas duas atividadezinhas que eu deixei para você, bem tranquilinhas, você responde e já garante a presença da sua aula de hoje. Não tem acesso ao Classroom? Também não tem problema, meus amores. Vai lá, faz no caderno, entrega no teu colégio e garante também a tua presença da aula de hoje, tá bom? Vamos trabalhar então? Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Com certeza vai ser muito legal e você vai gostar. Os objetivos da aula de hoje. Nós vamos ler compreensivamente um texto, vamos identificar os elementos que constroem a narrativa, vamos localizar as informações explícitas em um texto e vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão e ainda inferir uma informação implícita em um texto. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver? Vamos lá? Já vou começar com um quiz. Quero só ver o que você vai me dizer, tá? É meio de adivinhação aí. Vamos lá? Hipotético. O texto que vamos ler agora se chama Um Laço de Amor. Levante hipóteses. Qual o assunto do texto? Letra A, sobre um presente. Letra B, sobre uma armadilha. Letra C, sobre um convite? Ou letra D, sobre um cãozinho? Vamos ver? Você responde para mim, eu dou um tempinho para você meio que adivinhar isso daí e a gente começa, tá bom? Daí, será que você adivinhou? Será que você acertou? Vamos começar a leitura para você ter certeza, tá bom? Vamos lá? Um laço de amor. Hoje tem um hematoma na alma. Encerrou-se um amor generoso que durante 15 anos transmitiu seu calor à minha família. Cães não vivem muito mais do que isso. O fim era previsível. Mas não é por serem previsíveis que as perdas se tornam menores. Não creio que Pixie ouvisse quando lhe pedi perdão pelo acidente que a vitimou. Dopada pelos remédios, lutava contra o chamado da dor e contra o não entendimento. Não entendia por que não conseguia se levantar, inertes as patas. Agora você descobriu, né? Vamos ver lá? Qual é a nossa resposta do quiz? A resposta D, um laço de amor, é sobre um cãozinho. Vamos ver então? Gostaram? Vamos continuar aqui lendo esse nosso texto? Vamos lá. Tem um exercício 1. O texto que a gente está lendo é uma crônica, tá? A pessoa que escreve crônicas, ela é chamada de cronista. A cronista, nesse caso, descreve um problema que ela está enfrentando. Releia esse trecho aqui. Mas não é por serem imprevisíveis que as perdas se tornam menores. Não creio que Pixie ouvisse quando lhe pedi perdão pelo acidente que a vitimou. Qual é o problema descrito aqui? Qual o problema que ela está passando, tá? Pensa aí, responde para mim e a gente já volta, tá bom?
Você descobriu, então, qual é o problema que a cronista está falando ali, que ela chama inclusive de hematoma na alma? Vamos ver? Ela está falando da morte de sua cachorrinha Pixie, né? O nome da cachorrinha, Pixie. Então, isso é que estava fazendo ela sofrer e sofrer muito. O exercício 2. Releia. Hoje tem um hematoma na alma. Encerrou-se um amor generoso que durante 15 anos transmitiu seu calor à minha família. Cães não vivem muito mais do que isso, o fim era previsível. Quais figuras de linguagem foram usadas nesse trecho? O que elas representam? Já deixei os trechos destacados. Hematoma na alma, encerrou-se um amor generoso, transmitiu seu calor. São figuras de linguagem, certo? A linguagem usada de maneira figurada. O que ela está representando de verdade? Fala aí para mim, eu dou um tempinho para você e a gente já volta para comparar a resposta, tá bom? Então, você respondeu para mim? Já viu ali como é que é aqui? Qual figura de linguagem foi usada aqui? Então, vamos lá. Hematoma na alma é uma metáfora. O que representa hematoma na alma? É o sofrimento da perda. O hematoma é aquele roxo que a gente fica na pele quando se machuca, né? Então, você tem um hematoma na alma, quer dizer, um machucado na alma, né? Aquela dor. Encerrou-se um amor generoso. É um eufemismo, porque representa que morreu. Normalmente, eufemismo é quando a gente abranda alguma coisa muito desagradável que a gente não gosta de dizer. Então, normalmente, morte. A gente não gosta de falar de morte, ninguém gosta de falar de morte. Então,
encerrou-se um amor generoso, faleceu, dormiu, não está mais entre nós, foi para o céu, né? São maneiras que a gente usa para não dizer morreu. São eufemismos, tá bom? Aqui, transmitiu seu calor. Transmitiu seu calor também é uma metáfora, né? Como que ela transmitiu o calor? Ela amou. É uma comparação, né? Que já está subentendida. Aquele amor era um calor, era uma coisa boa, né? Aquele sentimento, tá bom? Vamos lá, então? O que é uma crônica? O que é isso? Que gênero textual é esse? Você já sabe, mas não custa a gente lembrar, né? Vamos lá? A palavra crônica, ela deriva do latim, crônica mesmo, né? E do grego cronos, né? A gente tem cronômetro, né? Cronologia, várias palavras aí derivadinhas disso, né? Que significa nada mais, nada menos que tempo, tá? O relato de acontecimentos na sua ordem temporal, cronológica, é que deu origem à crônica, né? Sendo, portanto, um registro cronológico de eventos, certo? No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Interessante isso. Ela apareceu pela primeira vez em 1799, né, num jornal francês, em Paris, né, chamado Jornal de Debates, tá bom? Traduzindo aqui, certo? Então, a crônica, ela coloca ali fatos do cotidiano, são narrados de uma forma literária e pessoal. Geralmente isso é feito revelando alguma reflexão do autor sobre um tema da vida cotidiana. Então, a crônica é aquele texto ali, né, que ele vai lidar com alguma coisa que está acontecendo no momento, um pensamento, uma cronologia, tem uma outra de ficção, mais para frente a gente vai trabalhar com isso, mas você vai ver que a crônica, ela sempre trabalha, tem relação com o tempo, tá? A gente vai ver isso. Vamos lá? Vamos continuar a leitura, né? A gente começou a ler ali o texto do laço ali e da cachorrinha, a gente não terminou, vamos terminar de ler esse texto aqui. E certamente não poderia ler o que agora escrevo sobre ela. Leitora tão plena do mundo ao seu redor, nunca pareceu sentir falta de ler palavras. Era eu que lia ou escrevia tentando entender a vida, enquanto ela deitada, serena no chão do meu escritório, parecia ter seu próprio entendimento. Ocupadas em nossas respectivas naturezas, tomávamos conta uma da outra. Ela pronta a se levantar se eu o fizesse, eu olhando-a de vez em quando ou dirigindo-lhe alguma palavra, só para ter certeza de que estava bem, protetoras as duas em nosso pacto de afeto. Releia esse trecho aqui do exercício 3. E certamente não poderia ler o que agora escrevo sobre ela. Leitora tão plena do mundo ao seu redor, nunca pareceu sentir falta de ler palavras. Quem é a leitora, né, a qual a cronista se refere nesse trechinho aqui? De quem ela está falando? Vamos lá? Vamos ler aqui com atenção, você responde para mim e a gente já volta.
Olha só, vamos ver o que você respondeu para mim. Quem é essa leitora aqui tão plena do mundo ao seu redor? Quem é? A leitora do mundo é a cachorrinha, né? Pois a atenção dela, a observação, sempre foi uma leitura muito eficiente. Leitura não é apenas de palavras, né? Juntar a letrinha não é ler. A gente pode ler o mundo ao nosso redor. Existem muitas coisas acontecendo e a gente pode ler. Uma criança que ainda não foi alfabetizada, ela já tem sua leitura de mundo. Ela já enxerga as coisas que estão acontecendo ao redor dela, né? Então, quando você chega na escola, seja com 4, 5, 6, 7 anos, você já chega na escola com uma leitura de mundo que você trouxe. E não é diferente com os nossos animaizinhos, com os nossos pets, não é diferente com isso, tá bom? Vamos lá, então? Mais um pedacinho aqui da nossa crônica. Chamava-se Pixie, porque era uma Yorkshire. E quando ao nascer me foi dada de presente, única fêmea entre 4 irmãos, fui em busca de um nome que a vestisse como pele. Li então que nos bosques do Yorkshire habitam pequenos gênios, mínimos duendes chamados pixies. E pareceu-me que havia nascido para esse nome. Ela, a mais esperta da ninhada, tão pequena que cabia na minha mão e que pouco haveria de crescer. Tive muitos cães na infância e juventude, policiais, Doberman, Setter, um galgo italiano, um pelo de arame. Mas o cão pequeno traz consigo uma delicadeza especial, uma fragilidade que nos torna responsáveis absolutos pelo seu bem-estar. Ao buscar Pixie após o desmame, tirando-a da mãe, ficou evidente que seria eu sua mãe dali para frente. Maternalizar um cão parece uma atitude senil. Não é. Os muito jovens mais voltados para a construção de si mesmos não encontram espaço para essa doação, nem se apercebem plenamente do tanto que lhes é dado. Só bem mais tarde dá-se pleno valor ao amor que se recebe. Vamos lá? Um exercício 4 para você, vamos lá? Vamos reler esse trechinho aqui. Maternalizar um cão parece uma atitude senil. Não é. Os muito jovens mais voltados para a construção de si mesmos não encontram espaço para essa doação, nem se apercebem plenamente do tanto que lhes é dado. Só bem mais tarde dá-se pleno valor ao amor que se recebe. Você consegue descobrir pelo contexto, né, sem correr no dicionário aí, o significado dessas duas palavras, maternalizar e senil? Será que você consegue descobrir aí no contexto? Eu dou um tempinho para você pensar, responde para mim e a gente já volta.
Vamos lá então, vamos ver o que você respondeu para mim? Pois é, maternalizar é um neologismo, uma palavra nova até, né? Que se refere a se tornar mãe ou cuidar como mãe, tá bom? E senil é uma atitude resultada da velhice, tá vendo? Então, duas palavrinhas aí que você tá aprendendo e descobrindo agora. Vamos continuar essa leitura? Vamos ver o que mais que ela conta ali na crônica? Pixie olhava o mundo de baixo para cima. E era instintivo pegá-la no colo para que visse de outro ângulo e recebesse palavras de carinho junto ao ouvido. É tão pequena uma York que todos na casa se certificam o tempo todo da sua localização para não pisá-la ou não perdê-la. A uma York se dão mínimos pedacinhos de comida na hora das refeições, porque parece cruel que participe em seco de uma cerimônia tão familiar. Uma York pede para subir no sofá quando a dona lê jornal. Uma York dorme na cama dos donos. E agora eu tenho um quiz para você. Você reparou como a cronista repete a palavra York, que é a raça do seu cachorro, né? Uma Yorkshire. Ela repete 4 vezes no mesmo parágrafo. Qual é o efeito de sentido dessa repetição? Por que ela repete tanto? Letra A. Foi um erro que a cronista cometeu? Letra B. Porque ela quer que nós não nos esqueçamos a raça da cachorrinha? Ou letra C. Porque ela está enfatizando um tratamento especial que se dispensa a um cãozinho? Vamos lá? Vamos ver? O que você responde para mim? Eu dou um tempinho, essa tá bem fácil e a gente já volta para conversar. Vamos ver então o que você respondeu no nosso quiz? Vamos lá? Olha lá. Então, é porque ela está enfatizando um tratamento especial que se dispensa a um cãozinho. Ela está enfatizando aquilo. Então, o maior que faz isso, o maior que faz aquilo, o maior, né? Então, na verdade, é quase que uma licença, né, literária ali, né, que o cronista recebe, o poeta recebe também. Por quê? Porque ele pode usar essas repetições que não ficaria bem, por exemplo, numa redação dissertativa argumentativa, que não ficaria bem em, de repente, um artigo de opinião, mas que aqui é livre para você usar, né? Ela é realmente intencional, tem a ver com a intencionalidade ali da cronista, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar a leitura? Mas cães, mesmo os mais amados, avançam no tempo com passos mais largos que seus donos. Aos poucos, Pixie foi ficando cega, depois surda, o olfato quase sumiu, sentia mais frio. Eu que nunca menti minha idade, menti a idade dela. Não queria viver com antecedência o que inevitavelmente me aguardava. Mas ela nunca me mentiu. Me fez saber que precisaria de cuidados crescentes, que trancada no escuro e no silêncio não se levantaria mais quando eu me levantasse, que não ficaria o tempo todo perto de mim, mas dormiria longamente em lugares protegidos e me fez saber, lambendo minha mão até a última hora, que nossa convivência estava perto de acabar, sem que se desfizesse nosso laço. Que interessante, que bonita essa história, né? Apesar de triste, né? A história é triste, mas ao mesmo tempo é bonita. Se você tem um pet aí, teu coraçãozinho já apertou. Eu sei porque eu tenho um e meu coração ficou apertado de ler essa história, tá bom?
Tem um exercício 5 para você, vamos lá? Quais são as figuras de linguagem usadas nesses trechos e o que elas representam? Vamos ver? Primeiro aqui, mais cães, mesmo os mais amados, avançam no tempo com passos mais largos que seus donos. E me fez saber, lambendo minha mão até a última hora, e sem que se desfizesse nosso laço. Tenho aqui 3 trechinhos para você descobrir o que essas figuras de linguagem estão ali, elas representam e o que elas estão significando. O que figura é e o que ela significa, tá bom? Vou dar um tempinho para você, você pensa aí e a gente já volta. Então, vamos ver o que você respondeu?
Figuras de linguagem já é praticamente uma revisão para vocês, porque vocês já sabem muito bem, mas sempre que a gente vê no texto, vale a pena a gente dar uma enfatizada, a gente voltar, a gente repensar sobre isso, que é para a gente aprender bem. Vamos ver então o que deu ali? Mas cães, mesmo os mais amados, avançam no tempo com passos mais largos que seus donos, até a última hora, sem que se desfizesse o nosso laço, né? Então, a gente tem aqui, no primeiro, avançam no tempo com passos mais largos, é um eufemismo de envelhecer, né? Lembra que eu falei que eufemismo é sempre quando a gente não quer falar alguma coisa que a gente acha que não é muito agradável. Então, tem gente que não gosta de dizer, envelheceu. Então, avança com passos mais largos, envelhece, né? Mais rápido, talvez fosse essa a ideia. Então, a gente tem um eufemismo ali, né? Um abrandamento dessa informação, tá bom? A segunda figura, e me fez saber, lambendo minha mão até a última hora. Até a última hora você também vê que é um eufemismo de morte. Como eu disse para vocês, acho que o que mais existe é eufemismo de morte, né? Porque as pessoas não gostam de dizer morreu, elas usam outras palavras. E tem até aquelas que são meio que engraçadas, né? Esticou as canelas, né? Foi vestir o paletó de madeira, foi ver a grama crescer pelo lado de baixo, essas coisas que as pessoas falam até meio que brincando, dando risada, mas não dizem morreu. É um eufemismo, são eufemismos, tá? Para abrandar uma informação ruim, né? Que é a questão da morte. E para terminar aqui, sem que se desfizesse o nosso laço, justamente o laço, né? Que é o título, né? Esse laço é uma metáfora. Essa ligação, pensa no laço como uma ligação, a ligação de amizade, a ligação de amor, né? Então, ela querendo dizer assim, mesmo depois, né, nunca vai se desfazer, ela para sempre vai pensar ali na Pixie, né? Então, vou apresentar para vocês a cronista, nossa maravilhosa de hoje, é a Marina Colasanti, tá? Ela vive na cidade do Rio de Janeiro, o seu primeiro livro data de 1968, tá? Hoje são mais de 50 títulos publicados no Brasil, no exterior, entre os quais livros de poesia, contos, crônicas, livros para crianças, para jovens, sobre diversos temas, como literatura, feminismo, a arte, os problemas sociais e o amor. É uma das mais premiadas escritoras brasileiras. Vale a pena você ler. Leia lá, procura o site, ela tem um site só dela lá, www.marinacolasanti.com, e você vai descobrir um monte de textos lindos, tá? Que vale a pena você aproveitar, beleza? Vamos lá então? E o que a gente aprendeu sobre a aula de hoje? Nós lemos compreensivamente uma crônica, linda por sinal, espero que você tenha gostado. Identificamos os elementos que constroem a narrativa, localizamos as informações explícitas em um texto, inferimos também o sentido de uma palavra, de uma expressão, inferimos uma informação implícita nesse texto também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ou vai lá no Classroom, responde aquelas 2 questõezinhas que eu deixei para você, muito simples, garante a tua presença de hoje. Não tenho acesso, professora? Faz no caderno, leva lá na tua escola, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um beijo para você, se cuidem, fiquem em casa. A gente se vê. Beijo!